Boa noite, amigos, amigas. Uma alegria enorme estarmos aqui em mais uma sexta de tratamento de saúde. Que a gente possa querer ser tratado. Isso é importante. Precisa querer ser tratado. Agradecendo sempre a esse Pai de amor e bondade, agradecendo sempre a esse Cristo amigo, agradecendo sempre ao nosso anjo da guarda, agradecendo sempre aos benfeitores dessa casa que preparam todo esse ambiente, esse hospital, essa oficina, esse templo. Faltou um. Oficina, templo, hospital e... esqueci, depois eu lembro. A gente precisa aproveitar todas essas ferramentas que a espiritualidade nos fornece. E hoje nós vamos trabalhar escola. Obrigado. Sabia que faltava um, né? Hospital, escola, oficina e templo. Presídio? Quase. Um presídio bom. Hoje a nossa tarefa é refletir sobre o respeito. E aí eu sempre gosto de começar me perguntando e perguntando para os amigos: é um prazer da alma respeitar? O livro nos chama Os Prazeres da Alma, e um dos capítulos não é respeito? É um prazer para a alma respeitar? E nós vamos ver que o nosso querido Hamed, ele traz um ponto de vista muito interessante. São duas lições que tratam do respeito. Daqui a 15 dias nós vamos trabalhar a outra. Mas agora ele traz a questão do autorrespeito. Nós conosco nos respeitamos, gente? E é interessante que o latim, o respeito, ele fala do ocupar-se de. Olha que interessante isso. Quando eu tenho o trabalho, o desejo de respeitar algo, eu preciso me ocupar desse algo. Então, se nós vamos trabalhar o autorrespeito, a pergunta é: eu me ocupo de mim? Eu, espírito, brincando um pouquinho com as mulheres, a gente faz unha no nosso espírito, a gente faz maquiagem, a gente dá banho, a gente corta o cabelo do espírito. Como é que é isso? Os meninos, a gente cuida, lava, né, o carro, a gente leva para a lanternagem, a gente, né, tem todo esse cuidado. Comigo, espírito, porque nós estamos numa casa espírita, né, gente? Nosso raciocínio não é sobre as questões espirituais? Eu me ocupo de mim? Eu tenho metas para a minha caminhada espiritual? 2024 começou e eu estabeleci as metas espirituais para a minha caminhada nesse ano. Vou diminuir o ciúme, o orgulho, o egoísmo, a avareza. São metas, porque esses são alguns dos pontos que nós precisamos trabalhar em nós. Nós colocamos como meta respeitar-nos em todos os ambientes, nos respeitar. Eu vou fazer coisas que são edificantes para mim. Interessante isso, né? Porque a gente quer respeito, não é assim? A gente não quer respeito. Olha que interessante isso, né? Quero, não é assim? Eu quero respeito. E eu quero o tempo todo dar respeito. E esse respeito, para se fazer presente, ele não precisa brotar em mim. Eu não preciso conhecê-lo. Porque o Hamed e a espiritualidade, ele não quer saber daquele respeito educadinho. Conhece esse respeito? Bom dia, boa tarde, não é assim? Que a gente intitula de respeito. Eu respeito fulano. Eu deixo uma senhora passar na minha frente, né? Eu cedo o lugar. Assim? Não é esse respeito que ele está falando. Ele está elevando
né, a barra, né, no salto e a altura, né? Eu conheço e é gostoso respeitar quando eu dou lugar para alguém, ou eu dou um bom dia, uma boa tarde, eu me sinto bem com essa ação? Ou eu faço por fazer? Vamos ao texto? Né? Obrigado, Francisco do Espírito Santo Neto, pela obra maravilhosa. Obrigado, Hamed, por dedicar-se a nós. E nós vamos ler aqui uma psicografia, tá, gente? Isso aqui, esse texto é uma psicografia ditado para nós estudarmos. Então, vamos relembrar. Respeito do latim é ocupar-se de algo, de alguém. Ocupar-se. E o Hamed começa dizendo assim: somente optando pelo autorrespeito é que conseguiremos o respeito alheio. Somente optando pelo autorrespeito é que conseguiremos o respeito alheio. Encontraremos nos outros a mesma dignidade que damos a nós mesmos. E aqui é uma provocação do benfeitor espiritual. Porque nós queremos ser respeitados e queremos ser visto com dignidade. Mas isso parte de mim? E aí ele continua com algumas perguntinhas muito interessantes. De que maneira as pessoas nos tratam? Nos nossos vários ambientes, nas nossas várias situações? De que maneira as pessoas nos tratam? Sentimos-nos constantemente usados ou desrespeitados? Às vezes, permitimos que os outros nos tracem metas ou objetivos sem antes nos consultar? Sabemos distinguir quando estamos doando realmente ou quando estamos sendo explorados? Respeitamos nossos valores e direitos inatos? Respeitamos nossos valores e direitos inatos? Costumamos representar papéis de vítimas ou de perfeitos? Interessante isso, né? A pergunta do Hamed. Costumamos representar. Representar. Não quer dizer que sou, não, né? Só representar papéis de vítimas ou de perfeitos. Algumas provocações do benfeitor. E ele continua dizendo: a pior situação que podemos viver é passar por toda uma existência sem nos dar o devido amor e respeito, fazendo coisas completamente diferentes do que sentimos. Já pensaram desperdiçar uma reencarnação sem se dar o devido amor e o devido respeito? Já imaginaram isso? Não é um dia, 2 dias, 10 anos. Não, é uma existência inteira. Passar. Vocês conseguem entender o trauma que isso não vai causar no espírito por ele ter vivido inúmeras experiências durante toda a sua existência? Na hora que esse espírito, na hora que esse irmão desencarnar, como é que ele vai estar? A pior situação que podemos viver é passar toda uma existência sem nos dar o devido amor e respeito, fazendo coisas completamente diferentes do que sentimos. E aqui é interessante, porque ele está falando do espírito. Quando ele fala diferente do que sentimos, não é as sensações humanas. Ele está se referindo às sensações espirituais. A sensação de não se ver, não se sentir como filho de Deus.
A sensação de não se ver e não sentir-se amado. Situações que a gente muitas das vezes cria por não termos respeito por nós mesmos. É desafiador. A proposta do respeito é desafiador. E ele continua dizendo: os nossos sentimentos são parte importante de nossa vida. O que eu sinto é parte importante na minha vida. Mas eu estou prestando atenção no sentimento humano de um reencarnado ou no sentimento espiritual? Se permitirmos que esses sentimentos espirituais, bons, nobres e justos, fluam em nós, então saberemos o que fazer e como nos conduzir diante das mais variadas situações do cotidiano. Thelma, isso é complicado. Como é que eu vou identificar? Não é essa a grande pergunta? Será que o sentimento que eu sinto é um bom sentimento? Será que ele é um sentimento divino? Ou será que é um sentimento ainda muito materialista? Para isso que nesses momentos nós precisamos recorrer a Jesus. Consegue entender isso? Por isso que nós precisamos recorrer a Ele. Porque Ele é o guia e modelo, referência de sentimento no seu maior grau que podemos identificar. Se permitirmos que eles fluam em nós, então saberemos o que fazer e como nos conduzir diante das mais variadas situações do cotidiano. Não é à toa que nos é sempre proposto o estudo do Evangelho de Jesus, para que a gente lá identifique a forma como ele respeitava e os sentimentos que ele externava frente às várias situações em que ele foi confrontado. Porque no Evangelho, amigos e amigas, nós vamos encontrar todos, ousada, né, essa minha fala, né? Nós vamos encontrar todos os sentimentos, os desequilíbrios, as dificuldades que temos no nosso dia a dia. Se nós analisarmos Jesus frente àquele monte de cenas, nós vamos nos ver passando por aquelas dificuldades. E aí, olhando para aquela cena, nós vamos achar, localizar e identificar qual o caminho que eu preciso trilhar. Como que tem que fluir de mim. Eu estou confrontado com uma cena A. Como é que eu devo me comportar? Aí nessa hora, o cristão, o quase espírita, precisa ir na sua bagagem, no seu subconsciente, no seu consciente, analisar o seu superconsciente e tomar uma atitude frente àquela cena. Eu preciso fazer essa análise. Não devemos mais nos deixar conduzir pela reação. Sabe aquela resposta automática que a gente tinha há tempos atrás? Hoje é necessário que a gente conte, pense, analise aquela cena e haja, não mais reagir. Reagir é daquele que ainda não tem o desejo de melhorar. Eu simplesmente vou reagir. Mas aquele que tem o desejo constante de agir, ele vai parar e vai ver a cena com muito carinho, com muito respeito, com muito entendimento. Em virtude disso, diz Hamed, não devemos nos esquecer de que quando nos respeitamos plenamente, mostramos aos outros como eles devem nos tratar. Olha que sensacional isso. Já aconteceu com os amigos essa cena? Quando eu me respeito, os outros percebem e mudam a tratativa comigo.
Quando eu me respeito. Agora, quando eu sou Maria vai com as outras, conhece esse termo, gente? Quando eu concordo com tudo, o outro não tem a menor preocupação de se ocupar do respeito para comigo. Ele simplesmente determina. E eu, sem respeito próprio, acompanho. Ah, não, mas eu preciso concordar, porque senão ele não vai me amar. Não tem essa cena? Não tem essa cena? Para ter essa amizade, para ter esse companheiro, essa companheira, esse emprego, essa situação, eu preciso concordar com tudo. E aí, como é que essa pessoa, essa cena, essa ocorrência vai me tratar? Nunca do jeito que eu mereço. Ah, quer dizer que eu devo confrontar? Não. Quer dizer que eu preciso informar, mostrar pelas minhas ações que isso é uma coisa desrespeitosa. Muitas das vezes com uma mudança de atitude. Em virtude disso, não devemos nos esquecer que quando nos respeitamos plenamente, mostramos aos outros como eles devem nos tratar. Se nós não nos aceitarmos, quem nos aceitará? Pergunta Hamed. Gente, conseguem entender que Hamed está puxando a gente para um raciocínio muito mais elevado? Ele está tentando fazer com que a gente saia da mesmice. E é difícil, porque a gente está tão acostumado a ser desrespeitado ou não gostar de si, que a gente acha que é normal essa vivência. É normal ser assim, as pessoas me tratarem assim, é normal. Mas na hora que você começa a buscar o seu autorrespeito, na hora que você começa a se olhar, você fala assim, nossa, mas eu permiti que as pessoas fizessem isso comigo os anos todos, durante toda essa relação? Onde é que eu estava com a cabeça? Não é assim? Eu permiti, eu dei essa autorização, porque o outro me trata daquela forma, porque eu autorizei, eu deixei. Ele tentou uma vez, eu concordei, e ele entendeu o recado, não é? Fulano, aqui ou ali, ele permite que se faça assim com ele. E aí vai haver uma guerrinha. No dia que você se postar de outra forma, e isso vai criar nele um desconforto. Quando você, educadamente, respeitosamente, não agir daquela forma. Sem guerra, viu, gente? Simplesmente agradece, simplesmente diz que não é possível realizar aquilo, pede licença e sai. Isso dá problema, não dá? Isso vai dar problema. Pois é. Reformar a gente, começar a se autorrespeitar, vai dar um problema. Mas vai dar um prazer de sentir-se respeitado. E aí continua Hamed. Se nós não nos amarmos, quem nos amará? Se nós não nos amarmos. Gente, nós precisamos querer ser feliz e nós precisamos mover todos os recursos bons para a nossa felicidade. Primeiro movimento, autorrespeito. Primeiro movimento. Nós precisamos nos conhecer. Porque será que muitas das vezes nós também não queremos um respeito para uma coisa, uma ação, um pensamento meu que é equivocado? Eu quero que me respeitem porque eu vou ficar o dia inteiro assistindo Netflix. Eu quero que me respeitem porque eu gosto de videogame e o final de semana todo é de videogame. Eu quero que me respeitem porque eu gosto de andar de bicicleta, eu vou andar tudo. Consegue entender que aí tem um excesso, um equívoco? Não é o respeito. Isso a gente quer se tratar mal. Porque o normal
é ter um tempo para esses afazeres, para esse lazer ou para essa atividade, mas os outros momentos? Eu preciso comer bem, eu preciso dormir bem, eu preciso descansar, eu preciso trabalhar. Então, eu preciso respeitar todos esses outros momentos para que eu tenha uma vida boa, sadia. Esse autorrespeito inclui uma análise da minha caminhada. Porque senão a gente fica achando que é respeito e, na verdade, a gente está se desrespeitando. É interessante essa colocação do amar, porque muitas das vezes a gente quer amor, não é assim? E é diferente, viu, gente? Amor é diferente de amar. Amor é o que vem, não é? E amar é o que vai. Amar é servir. Jesus nos amou. O Cristo nos ama. Deus é amor. Olha que interessante isso. Precisamos ter essa separação. E quando eu quero amor, eu preciso amar. Consegue perceber que, como disse o Delano, né, na nossa primeira parte do estudo, é preciso sair de mim para que volte para mim. Eu preciso começar a ter a criação. Preciso começar a gostar de mim. Amigos e amigas, por que a gente adoece? Por que a gente adoece? A doença. Vamos dar um exemplo. Por que a gente tem dor de dente? Por que a gente precisa fazer o tratamento de canal? Ao longo de muito tempo, eu não cuidei do dente, não é assim? Foi um dia, eu tenho que fazer o tratamento de canal no primeiro sangramentozinho, na maior desconformidade? É, naquele dia que eu vou fazer o tratamento de canal? Não. Eu começo a descuidar, a não me amar, a não respeitar, a não cuidar de mim, corpo físico, e isso vai gerar lá na frente um tratamento mais sério. Consegue entender como que todas as outras dificuldades orgânicas, que a gente chama de doença, também se processa da mesma forma? Eu gosto muito de um texto do Emmanuel, está lá no livro Pensamento e Vida. Obrigado, Chico, obrigado, Emmanuel, obra sensacional. Lá tem uma lição que chama doença. E o Emmanuel fala que as doenças, elas brotam em nossa mente. Olha que curioso isso. Sabe aquele câncer? Sabe? Ele começa com um desconforto. Um pouquinho para lá, Júlio. É, porque tem uma câmera aí. Mais um passo para lá, Júlio. Isso. Seja bem-vindo, Júlio. Isso, eu sei. Então, o Emmanuel fala que nós precisamos sanear o nosso pensamento, tratar o nosso pensamento para que esse desconforto no pensar não se apresente no meu corpo físico. Isso é curioso a gente pensar, porque a gente não imagina o quanto o meu pensamento descompensado pode resultar em problemas físicos no meu corpo físico. A gente não acredita nisso. Por isso que nós estamos aqui estudando a ciência espírita, que traz para nós a clareza do mundo espiritual. Então, se nós estamos aqui hoje num tratamento de saúde,
Não esqueçam que o maior tratamento é na minha mente. Eu preciso mudar a forma de ver a vida, de sentir a vida, de agir na vida. Tudo pensamento, não é, gente? Não é tudo pensamento? Se eu quero ter uma boa sexta-feira, um bom sábado, uma boa semana, um excelente ano, eu preciso começar a produzir isso mentalmente. Mas a gente está acostumado a pensar que esse movimento vem de fora para dentro. E o Hamed, o tempo todo, ele trabalha com uma espiritualidade, nos deixando claro que é de dentro para fora. E aí ele continua dizendo que Marcos, o evangelista, relata no seu evangelho a seguinte orientação de Jesus. Abre aspas. Pois ao que tem será dado, e ao que não tem, mesmo o que tem lhe será tirado. Olha que interessante essa fala de Jesus. Pois ao que tem será dado. O que eu tenho? Quais os pensamentos que povoam a minha mente? Quais são os pensamentos? Os pensamentos são o que eu tenho. E o que eu penso me será dado. Nesse mesmo livro, Pensamento e Vida, lá tem um capítulo muito interessante que chama Associação. Olha para você ver o que Emmanuel traz para nós. Ele fala o seguinte, que se na minha casa eu começo a ficar insatisfeito com o pãozinho, eu começo a falar mal desse pão. O padeiro mudou, não sabe nada, essa padaria, não é assim? Mudou alguma coisa, eu começo a ficar insatisfeito com aquilo. Eu não começo a polvilhar na mente daqueles que moram comigo o mesmo pensamento? Comecei? Mentalmente eu estou pensando naquela insatisfação. As pessoas do bairro que pensam a mesma coisa, eu me associo a elas. As pessoas da cidade, que também tiveram o mesmo caso com o padeiro, também junta-se a nós. As mesmas pessoas que estão sentindo isso no país, a mesma coisa. No planeta, a mesma coisa. Nós começamos a fazer parte de uma rede de insatisfeitos, entre aspas, com pãozinho, né? Nós começamos a fazer parte dessa associação. E nós começamos a pensar tanto nisso, que na mitose, na multiplicação das células do nosso corpo físico, começa a aparecer essa insatisfação. E essa insatisfação instalada no meu corpo físico abre brechas para os milhares, milhões de vírus que existem na nossa casa, na nossa sociedade. E essa brecha pronta conecta-se com esse princípio inteligente que está em desenvolvimento e ali se estabelece um ninho, uma residência. E eles começam a se multiplicar. Para quando? Para quando? É a pergunta. Quando é que vai parar isso? Quando eu mudar o meu pensamento. Olha que curioso isso, gente. Conseguem perceber como nós, como bons mineiros, temos a faca e o queijo na mão? A gente corta na hora que a gente quiser. O tamanho que a gente quiser. A gente distribui ou não distribui na hora que a gente quiser. A nossa cura está em nós.
Nós precisamos assumir essa condição de médicos de nós mesmos. Eu vou parar de ter esse tipo de comportamento porque eu não estou gostando do resultado. Aí eu preciso começar a me educar mentalmente. Nesse mesmo livro, tem duas lições muito interessantes, que é a lição instrução e educação. Eu acho que eu falei isso 15 dias atrás. Está muito na minha mente, quando começa a repetir muito, porque eu vou estudando muito, aí as coisas bacanas, assim, eu vou replicando com mais facilidade. Lá tem duas lições, a instrução e a educação. Vou dar um exemplo para vocês dos dois. 99% das pessoas que dirigem na cidade são habilitadas, não são? Não é isso? Elas têm o quê? A instrução. 99% desses motoristas são educados no trânsito? Consegue entender a diferença de instrução e educação? Eu acabei de tirar a carteira, quer dizer que eu sei ser educado? Não. Preciso começar a gestar a educação no trânsito. Para uns, uma semana, para outros, um mês, para outro, um ano, para dar outros 100 anos. Não é assim? Ou seja, aquele desejo de se comportar bem ainda não está sendo desenvolvido em mim porque eu não me ocupo daquele procedimento. As escolas, elas educam alguém, gente? Escola não educa ninguém. Escola dá o quê? Instrução. A educação sai de dentro de mim quando eu utilizo, eu gesto essa instrução, que ela vai se transformar em uma educação. E a gente precisa querer parir, né? Eu gestei, né, assim? Eu preciso querer parir a educação em todas as minhas ações. Tem que ser coisa boa. A instrução precisa ser de bom calibre. Porque tem hora que eu crio uma educação desequilibrada, que não é boa. Não é tudo que eu dou à luz que é bom. Tem coisa que eu dou à luz que não é tragável, não é agradável a mim e ao outro. Então nós precisamos ter muito cuidado com a instrução que temos, porque nós somos muito intelectualizados, mas isso não quer dizer que nós somos educados, sábios. Intelectualizado é uma coisa, sábio é outra coisa. O sábio é aquele que sabe utilizar-se das instruções, dos conhecimentos. Bacana isso? Dúvida, gente? Consegui ser claro nesses exemplos? Tranquilo? Então vamos continuar aqui com o Hamed. E a fala de Jesus. Pois ao que tem será dado, e ao que não tem, mesmo que tem, lhe será tirado. E aí o Hamed comenta. Realmente, entre aspas, será dado, entre parênteses, respeito, ao que se respeita, e não ao que não tem ou pensa ter. As pessoas vão me respeitar quando eu souber o que é respeito. Porque tem hora que eu não sei o que é respeito. Eu acho que é só pode passar, obrigado, é assim? Com licença. Tem hora que eu acho que é só isso. Eu preciso identificar o que é respeito. Senão, se eu não conseguir identificar o que é respeito, eu nunca vou poder utilizar dele. Ele ainda não foi construído em mim. Assim funciona tudo em nossa vida íntima. Assim funciona tudo em nossa vida íntima. Temos o que damos. Amigos e amigas, olha que reflexão interessante. Nós estamos satisfeitos com a nossa vida? Estamos?
O Hamed está falando que se não está bom, é porque o que eu estou oferecendo, o que eu estou entregando, também não é bom. É isso que ele está falando. Tem alguma coisa ruim lá em casa, alguma coisa que... É porque eu estou alimentando aquilo. Estou alimentando. Tem alguma coisa que não me é agradável na sociedade? É porque eu estou entregando isso para a sociedade. Tem alguma coisa que não é boa no meu trabalho? Eu estou entregando isso no meu trabalho. Aí a gente lembra da tal da responsabilidade. Que a gente também precisa ser e buscar como um prazer. Ser responsável pelas coisas. Nós temos que ser responsáveis com o nosso organismo físico. Nós temos que ser responsáveis com o nosso espírito. Nós temos que ser responsáveis pelo nosso lar. O que eu devo apresentar para aqueles que moram comigo? O melhor que eu tenho. O melhor que eu tenho. Não o melhor que eu quero. O melhor que eu tenho. Porque a gente exige do outro te entregar uma coisa que ele muitas das vezes não tem. Nos relacionamentos isso acontece muito. A gente fica esperando do outro aquilo que eu gostaria de receber, mas que ele não tem para me dar. Aí ele me entrega o que ele tem, e muitas das vezes ele até se esforça ao máximo, mas não condiz com a minha expectativa. Onde é que está o problema? Na minha expectativa. A gente começa a exigir demais e entrega de menos. E a gente devia receber, e a gente recebe, o que a gente oferece. E o que o outro tem para dar. Respeitar o outro. Naquilo que ele tem de melhor. Porque a gente não faz ideia do esforço que aquela pessoa está fazendo para estar vivenciando aquela relação. A gente não faz ideia. A pessoa faz isso, dedica-se assim, 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 assado, e a gente sempre insatisfeito. E ela chega um momento que ela vira e fala assim, eu não acerto nunca. Eu não acerto nunca. Como caminhar? Buscando se respeitar. Porque muitas das vezes a gente esquece da nossa quantidade e tenta ofertar ao outro uma lata cheia, se a gente só tem um copinho cheio. A gente precisa começar esse processo. E o Hamed chama a nossa atenção para isso. Esse respeito que a gente precisa sempre ter em nós e trabalhar em nós. Gente, aqui, isso não é pronto não, viu? Isso é trabalho, é labuta, é dedicação. E ele continua dizendo-nos: devemos esperar dos outros a mesma dignidade que damos a nós mesmos. Examinemos nossos sentimentos e atitudes e nos perguntemos: por que permito que me tratem com desconsideração? Por que eu, Thelma, permito que me tratem com desconsideração? O que estimula os outros a se comportarem com desprezo em relação à minha pessoa? O que estimula o outro a me tratar com desprezo? Se nós não nos autorresponsabilizarmos pela forma como somos tratados, continuaremos impotentes para mudar o contexto penoso em que estamos vivendo. Se não nos autorresponsabilizarmos. Engraçado isso, né? Que o Hamed chama atenção que eu permito
Eu permito. Eu não quero, mas a minha forma de agir autoriza o outro a se comportar daquela forma comigo. Ou seja, eu não estou me respeitando. Eu não estou me respeitando. É muito cômodo culpar os outros por qualquer desilusão ou sofrimento que estejamos passando. Não é fácil aceitar a responsabilidade pelas nossas próprias ilusões e desenganos. Eu imagino que o mundo é assim. Eu imagino que deva ser assim. Mas a gente está considerando os seres individuais que estão caminhando comigo? Eu crio, né, um conto de fadas, não é assim? Eu lá sentado de rei ou de princesa, todo mundo me servindo, não é assim? Eu não crio isso? Comer do bom e do melhor, né, o trabalho tranquilo, né, muito salário, muito isso, não é isso que eu crio? Ilusão. A realidade é outra. Ainda mais para nós espíritas cristãos. A realidade é que nós estávamos desencarnados, reencarnamos para nos melhorar. Nós não estamos numa estação de passeio. Emmanuel fala isso no livro Caminho, Verdade e Vida, lá na sua lição número 5, intitulada Bases. Obrigado, Chico, obrigado, Emmanuel. Nós não reencarnamos para passear, curtir a reencarnação. Tudo que é fora disso é uma ilusão. E se eu alimento a ilusão, viverei iludido. Não estou na realidade. Qual é a realidade? Existe um Deus, um Pai maravilhoso. Existe um Cristo que me auxilia. Eu sou um espírito imortal. Estou a caminho da sabedoria. Estou nesse momento num planeta de provas e expiações, tentando passar de ano para ir por uma outra condição. Realidade. Eu sou esse corpo? Não. Eu sou o carro? Eu sou a casa? Eu sou o dinheiro? Eu sou isso? Não. Eu preciso me apropriar da realidade. E Jesus nos chama atenção para isso quando diz: conhecereis a verdade vos libertará. Ele chama atenção para que a gente saia do mundo de Maya, que é a ideia dos hindus. Maya, ilusão. Eu preciso sair desse mundo. Gente, e é interessante como o materialismo, o capitalismo, o consumismo quer que a gente viva no mundo de Maya. Estava vendo uma reportagem outro dia de um carro, reportagem não, né? Um comercial. Aí fala assim: se você acha que não tem resposta para tudo, você está enganado. Parece o carro. Eu começo a rir, né? Tem gente que acredita. E vende danado o carro, viu, gente? Tem muita gente que vive no mundo de Maia, acreditando que as coisas vão me fazer, que as coisas vão, que as pessoas me vendo com aquela coisa vão me respeitar. Tem uma frase que eu gosto muito, abandone as ilusões antes que as ilusões te abandonem. Abandone as ilusões antes que as ilusões nos abandonem. E aí ele continua dizendo assim: não é fácil aceitar a responsabilidade pelas nossas próprias ilusões e desenganos. Quando renunciamos ao controle de nós mesmos, com toda certeza, outros indivíduos tomarão as rédeas de nossa vida. Olha que interessante isso. Quando renunciamos ao controle, quando eu saio da posição de piloto, motorista, e sento no banco do passageiro, alguém vai sentar no banco do motorista e vai me conduzir.
o desrespeito, falta de amor próprio, a ilusão, a falsidade. Ela vai sentar ali e vai conduzir o carro, porque eu não quero assumir a responsabilidade. Eu não quero ir atrás do conhecimento. Aí eu entrego a direção na mão de outro. Somos iguais perante os olhos da divindade, diz Hamed. Somos iguais perante os olhos da divindade. E aí ele traz para nós a questão 803 do Livro dos Espíritos. Todos os homens são iguais diante de Deus? Sim. Todos nós somos iguais. Todos tendem ao mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol brilha para todos. Com isso, dizeis uma verdade maior. O sol nasce para todos. Tudo é para todos. Dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Olha que interessante isso. Todos os homens serão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem com a mesma fraqueza. Estão sujeitos às mesmas dores. E o corpo do rico se destrói como o corpo do pobre. Portanto, Deus não deu a nenhum homem superioridade natural, nascer melhor do que o outro. Nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante deste Pai, amoroso, justo e bom, todos são iguais. E isso é interessante, que a gente precisa lembrar também que todo o movimento de Deus é para todos. Tudo que Deus cria é para todos. Nós é que colocamos cerca. Né? Nós que colocamos alarme, nós é que fechamos. Mas o que vem de Deus é para todos. E aqui ele dá o exemplo do sol. É para todos. E aí ele fala mais. Realmente, o sol brilha para todos, pois Deus não deu a nenhum homem superioridade natural. A gente precisa começar a olhar por esse ponto de vista. O que Jesus faz, a forma como ele age, pensa, é o que nós vamos fazer daqui a um tempo. Porque se a gente acredita nesse ensinamento, nesse projeto divino que todos são iguais, o que o Cristo está fazendo hoje, nós vamos fazer daqui a alguns dias. Acredito que mais ou menos daqui uns 15 dias, né? 16 dias? 14? Anos-luz, né? Dias de luz, né? Dias celestes. Mas vocês não acham que isso é motivador? Gente, isso me enche de alegria. Porque eu olho para o Telmo, olhamos uns para os outros e começamos a enxergar a felicidade que nós viveremos brevemente. Isso é o consolo. Isso é a paz, é a tranquilidade, é o desejo de trabalhar mais, de andar mais, de se estudar mais, de se respeitar mais, de buscar essa felicidade, porque ela está próxima, está muito próxima. Basta que a gente queira. E muitas das vezes, a gente ainda não despertou para isso. Eu, Telmo, preciso querer. Não é o presidente que tem que querer, não é o senador que tem que querer, não é a mamãe, o papai, a esposa, não, eu preciso querer. E preciso fazer o esforço para isso. Vi uma frase esses dias para trás que é muito legal, que ela fala assim: o medo de Paulo, lembra Paulo de Tarso, gente?
O medo de Paulo era voltar a ser quem? Saulo. O medo do Telmo é voltar a ser o Telmo de ontem, quinta-feira. Gente, ontem eu era terrível. Hoje eu melhorei um pouquinho. Consegue entender isso? A gente precisa fazer constantemente esse movimento de insatisfação com o momento atual. Do que eu estou fazendo agora. Eu preciso estar insatisfeito com ele. Porque se eu estiver satisfeito com a minha vida atual, eu não tenho motivo para melhorar. Tem? Não tenho. Agora, se está instalado em mim uma vontade de chegar rapidamente a ser um Cristo, a me conectar mais com esse Pai, a ser mais feliz, se eu tenho esse movimento, eu estou constantemente insatisfeito com a posição que eu estou. E isso tem que me levar a dar mais passos, andar mais rápido. Não de me acostumar, não de estacionar. Ah, não, eu estou lendo um livro por ano. Eu posso ler 2, 3, 4. Ah, eu posso ter essa tarefa, aquela outra? Posso. Basta eu querer. Esse movimento, gente, isso é o tal do livre-arbítrio. Esse é o tal da misericórdia divina. Porque se a gente quiser, se nós quisermos nos transformar num Paulo nessa reencarnação, nós temos todo o material, você sabia disso? Temos todo o material. Sobrando, hein? Material sobrando. Para que a gente faça essa transposição, que a gente alcance isso, que a gente termine essa reencarnação como um completista. Uma boa carreira realizada com o meu esforço. Não é? Aí vamos continuar aqui com o Hamed. Ele fala assim: não somos nem melhores nem piores que ninguém. Ao recusarmos o respeito a nós mesmos, estamos abdicando do direito de exigi-lo. Não posso cobrar do outro se eu não tenho, né? Se eu não me dou esse respeito. Sem senso de valor individual, nos sentiremos diminuídos diante do mundo e destituídos da habilidade de dar e de receber amor. Sem senso de valor individual. Somos todos filhos de Deus. Ninguém tem o direito de tratar o outro sem respeito. Melhorando a frase. Eu, Telmo, me considero um filho de Deus. Sei que eu sou um espírito mortal. Não devo desrespeitar ninguém. Interessante isso, né? Porque a mudança que eu quero no mundo, ela tem que ser realizada em mim. Ah, eu acho que a cidade é muito desagradável com lixo. Não é assim? A gente não acha isso? Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que catar. Tenho que não produzir. Tenho que o tempo todo estar conectado a isso. Essa é a minha parte. Ah, mas e o resto? Calma. Eles também vão entender a receita do bolo. Calma. Mas nós que já entendemos como é que a banda toca, né, assim? Nós precisamos fazer, independente daquele que está ao nosso lado. Sem senso de valor individual, nos sentiremos diminuídos diante do mundo e destituídos da habilidade de dar e receber amor. O mais valioso tesouro que possuímos é a dignidade pessoal. Não é lícito sacrificá-la por nada ou por ninguém. O maior e o mais valioso tesouro que possuímos é a dignidade pessoal. Não é lícito sacrificá-la por nada ou por ninguém. Quando autorizamos os outros a determinar o quanto valemos, uma sensação de vazio nos toma conta da alma. Sabe aquela coisa que a gente de vez em quando fala, não sei o que eu estou fazendo aqui, ninguém me ama, ninguém me quer. Por que acontece isso? Porque eu não percebo o quanto eu sou valoroso.
O autodesrespeito é um grande desserviço a nós mesmos. Quando ele se instala em nossa casa mental, passamos a não mais prestar atenção aos avisos e intuições que brotam espontaneamente do reino interior. Interessante isso, né? Porque ele fala assim, quando eu deixo que ele se instale. Tem uma historinha interessante, né, que fala assim, o passarinho pode pousar na nossa cabeça, mas ele não pode fazer ninho. Ele pode pousar. Você pode pensar, você pode lembrar, você pode escutar uma sugestão, mas se aquilo não é bom, não deixa ficar. Show, show, show. Né? Quando ele se instala em nossa casa mental, passamos a não mais prestar atenção aos avisos e intuições que brotam espontaneamente do reino interior. As vozes de inspiração divina são sempre ideias claras, providas de síntese e simplicidade, que a vida providencial, a providência divina, murmura no hino de nossa alma. Quando nos respeitamos, somos livres para sentir, livres para agir, livres para ir, livres para dizer, livres para pensar, livres para saber o que autodeterminamos. Quando nos respeitamos. Confiastes em que, se estivermos prontos no tempo exato, o poder superior do universo nos dará todo o suprimento, todo o apoio e toda a orientação para cumprirmos o sublime plano que ele nos reservou. Somente optando pelo autorrespeito é que conseguiremos o respeito alheio. Encontraremos nos outros a mesma dignidade que damos a nós mesmos. A lição de hoje tratou do autorrespeito, que é um projeto que a gente precisa estabelecer em nós. Porque se autorrespeitar é um prazer da alma. Autorrespeitar é se ver bem diante da vida, independente do olhar do outro. Que esse autorrespeito ele seja construído com base nos evangelhos de Jesus, nas dicas que esse divino mestre, esse doce rabi da Galileia trouxe para nós. Ele respeitava a Deus, ele respeitava o outro e ele se respeitou. Por isso, ele é o nosso guia e modelo. Gratidão a todos. Vamos fazer a nossa prece. Pai de amor e bondade, mais uma vez, aqui reunidos para poder entender a nós e a tua misericórdia para conosco. Que nós não nos esqueçamos do que nos espera no futuro. A vida maravilhosa, uma felicidade plena, que nós construímos a partir de hoje. Que sejamos esses construtores ativos, conectados a Ti, para que a luz que está em nós brilhe, para que os homens vejam e glorifiquem a Ti, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, amigos. Espero que o tratamento tenha sido de acordo com as nossas necessidades, que a gente volte para casa cada dia mais revitalizado com as palavras do nosso Mestre Jesus. Muito obrigado a todos.